Vamos ao que interessa. Me alegra muito estar aqui nesse local, nesse momento, para apresentar o Lucas, que é um grande parceiro, um grande colega de causa, de luta. A gente se conheceu há relativamente pouco tempo, eu acho, mas parece já há muito tempo. Conheci o Lucas quando ele estava no Vego, no Rio de Janeiro. O Lucas é publicitário, Lucas Alvarenga, publicitário formado pela SPM, do Rio de Janeiro, fundador do Vego e do Festival Vego. Tá certo? Vego é pela Vego? Vego. Um dos idealizadores do Desafio do Consumidor Sem Carne, em conjunto com a SBB. Hoje, ele é o vice-presidente da Mercy Animals no Brasil. Com vocês, Lucas Alvarenga. Pessoal, está me ouvindo bem? Sim. Bom, uma imensa alegria receber todos vocês aqui. É muito bom para mim poder passar um pouco sobre o trabalho da Mercy para cada um de vocês. Eu sei que muitas vezes parece confuso, a gente tem várias áreas de atuação. Então hoje aqui eu estou aqui para falar sobre estratégias, sobre as estratégias que são o fundamento de todas as ações da Mercy no Brasil. Para começar a falar sobre isso, eu gostaria que a gente analisasse o seguinte cenário. Muitas vezes eu tenho a impressão de que os veganos acham que essa situação está bem diferente. O algoritmo do Facebook faz com que a gente somente veja coisas que a gente interaja, coisas que a gente curta, ou seja, muitas vezes os veganos acham que a gente está literalmente no mundo vegano já. Então eu estimo que os veganos no Brasil representem menos de 1% da população, chutando bem alto. E chutando bem alto, eu acho que dentro desse 1%, 15% seriam ativistas, chutando bem alto também. Então, dentro desse grupo de ativistas, de 15%, de 1% de toda a população, é muito triste que a gente veja tanta guerrinha, tanta briga, tanta confronta, quando a gente deveria estar se unindo para realmente analisar a situação real, que é desmontar a indústria de exploração animal no Brasil. Está lendo que está na internet. Bom, a gente vai começar falando sobre promovendo mudanças de alto impacto. É claro que todos nós podemos promover mudanças, mas a gente também pode promover mudanças que tenham um alto impacto positivo na sociedade. No nosso caso, a gente está falando sobre os animais. É muito importante que a gente tenha em mente se é melhor ter razão ou se é melhor obter resultados. São coisas muito diferentes. O meu pai me falava isso. Eu parei de consumir carne há 17 anos. Eu sempre buscava convertê-lo, e ele sempre me perguntava isso, se eu queria ter razão ou se eu queria obter resultados, porque se eu quisesse obter resultados, eu certamente não estaria comunicando de uma forma efetiva com ele. O Tobias Linhart é um vegano muito inteligente, ele escreveu o livro Como Fazer um Mundo Vegano, é um dos meus ativistas favoritos, e essa frase é muito interessante. A questão não é eu estou certo ou isso é verdade, mas isso funciona. Aqui no Brasil, muitas vezes também, quando a gente pega os ativistas mais antigos, os ativistas que gostam mais acadêmicos, a gente vê muita teoria sobre direitos animais. O que é muito importante, as teorias sobre direitos animais dão um direcionamento, dão um norte para a gente na nossa empreitada, faz com que a gente entenda melhor o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, mas é importante lembrar que as teorias de direitos animais sem estratégias, elas são ineficazes, elas não fazem nada. Então é muito importante que a gente busque atuar na cultura, na política, na educação, na oferta de produtos, no mercado, na mídia. A mídia praticamente não fala sobre o veganismo, e quando fala, muitas vezes fala bastante mal. Então é muito importante que a gente busque mudanças efetivas, não só focado na questão dos direitos animais. É importante lembrar também que a mudança acompanha o comportamento, não acompanha a lei. Seria impossível a gente criar uma lei agora no Brasil para proibir o consumo de produtos de origem animal, porque 99% da população ainda consome produtos de origem animal. Então é interessante a gente pensar que a gente precisa atuar no comportamento das pessoas, em larga escala sempre. Então, sobre essa parte da palestra, sendo eficiente, analisando essa situação também, a gente sabe que existem várias formas de exploração animal. Algumas das mais conhecidas são para alimentação,
para testes, entretenimento, animais abandonados, animais de transporte. Mas quando a gente vai analisar essa situação mais a fundo, a gente percebe que mais de 99% de todos esses animais são os animais explorados para consumo, para alimentação. Olhando por um outro ponto de vista, a gente tem no Brasil cerca de 900 mil animais sendo testados, que é um número altíssimo, e a gente precisa ter organizações agindo nessa frente também. Mas voltando, a gente tem mais de 7 bilhões de animais sendo mortos, somente terrestres, considerando marinhos, no Brasil por ano. Outra comparação, no Brasil inteiro a gente tem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas, e mais uma vez comparando, são 7 bilhões de animais que morrem para alimentação somente terrestres por ano no Brasil. Então esse número de 30 milhões é quase o número de animais abatidos por dia no Brasil para alimentação. Isso é muito importante para a gente saber qual o foco do nosso trabalho e como que a gente consegue ajudar a maior quantidade de animais possível. Então a gente sabe que os animais que mais sofrem em relação à quantidade são os animais explorados para consumo da indústria, são as vacas, as galinhas, os porcos e os peixes. E essa é uma análise muito interessante de fazer. A gente percebe que mais de 99%, apesar de mais de 99% dos animais que sofrem pelas mãos humanas serem os animais explorados para consumo, menos de 1% de todas as doações para organizações de proteção animal do mundo vão para organizações que focam seus trabalhos nos animais explorados para consumo. A maior parte das doações vão para cães e gatos, resgates, e muitos para testes também, mas a menor parte, menos de 1%, vai para essas organizações que buscam ajudar ou proteger 99% dos animais explorados. Então a gente precisa saber que a gente tem sempre um tempo e recursos limitados. Todos nós temos tempos limitados e dinheiro limitado. É importante a gente saber como que a gente gasta nosso tempo, como a gente gasta nossos recursos, para saber como que a gente consegue ajudar a maior quantidade de animais possível. Então a gente tem a chance de promover coisas boas. A gente tem uma chance de promover a maior quantidade de coisas boas, sabendo direcionar nossos recursos e nosso tempo. Então um exemplo aqui, eu já vi alguns casos no Brasil, acho importantíssimos, mas acho que a gente precisa ter noção de que a gente pode dedicar nosso tempo para aquilo que vai beneficiar a maior quantidade de animais. Esse é o core business da Multifaremos. A gente pode, por exemplo, gastar meses ou anos lutando para proibir o uso de carroças em algumas cidades do Brasil. Isso pode beneficiar em torno de 50 cavalos, talvez centenas de cavalos. A gente também pode trabalhar durante meses para promover o veganismo de forma eficiente e salvar a vida de não 50, não 100, mas de milhares ou talvez de milhões de animais, dependendo dos programas que a gente adote. Esse slide aqui pode chocar, vou explicar ele com mais detalhe. Eu, particularmente, eu ajudo santuários, eu resgato animais de rua, mas é importante a gente mostrar aqui onde que a gente pode ser mais eficiente para ajudar a maior quantidade de seres. Mais uma vez, a gente pode fazer o bem, mas a gente pode fazer a maior quantidade desse bem que a gente pode estar fazendo. No Brasil, o custo médio para se resgatar e manter um porco em um santuário é de R$3.000. O custo médio para resgatar e manter um cão em um abrigo, esses números são de abrigos aqui no Brasil, bem conhecidos, é de R$1.300 por ano, em média. O custo para salvar um animal no Brasil com campanhas pró-veganismo, pró-vegetarianismo ou com campanhas de larga escala de redução do consumo de produtos de origem animal é chutando bem alto de R$2. Isso a gente tem baseado nas nossas campanhas aqui da Multifaremos no Brasil. Eu vou estar mostrando mais para frente esses resultados. Mas ainda mais eficaz, é claro que não traz o resultado que a gente gostaria, como salvar a vida de um animal, mas a gente consegue reduzir drasticamente o sofrimento de um animal com apenas 1 centavo, e chutando alto também, porque os custos são mais baixos. Acho muito importante também entrar em outro tópico, que veganismo não é um clube. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar desse tema para as pessoas, porque as pessoas não querem pertencer a um grupo que é excludente.
Aqui está mais uma ilustração do Tobias Minas, esse ativista belga, e ele bota um abismo entre um vegano e uma pessoa que consome produtos de origem animal. E essa pessoa da esquerda se interessa, ele demonstra interesse para se tornar vegano, ele demonstra esse interesse publicamente. Isso a gente pode ver em muitos grupos veganos no Facebook aqui no Brasil, infelizmente. E esse vegano começa a apontar o dedo para essa pessoa, mostrando o que está sendo feito de errado, e começa a julgar moralmente essa pessoa. Isso faz com que essa pessoa não se interesse mais em fazer parte desse grupo, justamente porque isso parece um clube. As pessoas não querem fazer parte de um clube onde as pessoas estão querendo julgar moralmente as outras pessoas. Então é muito importante que a gente mostre que essa mudança é uma mudança muito fácil. É uma mudança que a gente precisa demonstrar o caminho. Muitos de nós falamos muito do porquê, mas é muito importante que a gente foque no como também, porque essas pessoas precisam saber como que elas podem fazer as mudanças de hábitos alimentares. Então é muito melhor, ao invés de apontar o dedo, ao invés de julgar, a gente abraçar, a gente mostrar como pode ser feita a mudança e mostrar isso de forma inspiradora, porque as pessoas querem mudar a partir de pessoas inspiradoras, não a partir de pessoas que querem promover julgamentos morais. Então essa imagem que pode traduzir isso, seja sempre sorridente, atraente, de braços abertos, queira abraçar, sorria, seja convidativo, mostre para eles que o veganismo é uma coisa positiva e que é fácil, que vocês vão estar lá para ajudar essas pessoas a fazer essa mudança. Não sei se estou falando muito rápido, mas está dando muita sede para mim. Bom, melhorias imediatas é um tema muito importante, que eu sei que muitos de vocês têm lido coisas na internet, muitas delas não são verdade, mas é muito importante que a gente esclareça essas questões aqui. Eu queria que levantasse a mão quem tem familiares ou amigos que ainda consomem produtos de origem animal. Bom, eu achava que seria um pouquinho menos, mas essa aqui é a nata do veganismo no Brasil. As pessoas que mais se preocupam com os animais estão nesse evento aqui no Brasil agora, estão querendo saber como promover as melhores mudanças. Mesmo assim, tem pessoas, tem familiares, tem amigos que não conseguiram se inspirar em nós, como eu tenho também. E é para essas pessoas, a gente não está fazendo essas campanhas de melhorias imediatas para a gente não precisa. Mas essas pessoas vão continuar consumindo produtos de origem animal. Muitas outras, que talvez nem tenham contato com veganos, talvez nem queiram fazer qualquer tipo de mudança, e essa mudança pode levar décadas ou séculos, talvez gerações. Então é para isso que a gente precisa identificar que a gente tem públicos diferentes. Para públicos diferentes, a gente precisa de mensagens diferentes para serem transmitidas. Então, para as pessoas, quando a gente pensa em ajudar a maior quantidade de animais, a melhor mensagem para se passar para essas pessoas é o veganismo, é o vegetarianismo, e a gente também cria, na Amores Panênicos, programas de redução de consumo de produtos de origem animal em larga escala para serem implementadas em governos. Isso é para as pessoas, é para os consumidores. Mas para as empresas, o que a gente pode fazer com elas para ajudar os animais desde já? A gente tem 3 opções. A gente pode simplesmente não fazer nada. A gente pode pedir para que eles façam algo que eles não vão fazer. Como, por exemplo, pedir para que eles parem de vender produtos de origem animal no supermercado inteiro. Ou a gente pode pedir para que eles pelo menos reduzam a crueldade animal, mesmo sendo algo muito distante do que a gente quer. Eu não sei se vocês sabem, eu sei que tem uma zootecnista aqui na sala, não posso apontar quem, mas o porco, quando nasce macho, ele é castrado, ele tem seu rabo cortado, ele tem seus dentes lixados sem uso de qualquer anestesia. Se vocês pudessem escolher proibir essa prática hoje, pelo menos aplicando anestesia, quem faria isso? Bom, se a gente pedisse que um supermercado parasse de vender produtos de origem animal hoje, ele nunca faria isso. Mas se pressionarmos os supermercados para que eles eliminem hoje alguma das piores formas de crueldade animal, eles talvez façam isso. Então, o nosso objetivo como Amores Panênicos é banir as piores práticas de crueldade animal. A Amores Panênicos faz isso desde 2010. Ela nunca mudou o posicionamento dela. Então, a gente tem um objetivo muito claro de banir, na primeira instância, as galas em bateria,
as células de gestação, as células de vitela, para depois seguir em outros caminhos também em relação a melhorias imediatas. Bom, a Morphogenesis não vai ficar de braços cruzados em relação a isso, e ela vai continuar lutando com todas as forças que puder para banir as piores formas de crueldade animal do país. Bom, ponto 1. Reduzir o sofrimento intenso dos animais, ou de centenas de milhões de animais, não é gigantesco, mas não é o único impacto. A gente automaticamente aumenta o custo de produção desses produtos. Isso impacta numa queda de consumo, isso impacta também numa maior competitividade de produtos veganos no mercado. É isso que tem acontecido nos Estados Unidos com a Good Food Institute. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo. A gente também causa um buzz na mídia sobre a necessidade de pensarmos sobre animais, mostrando imagens de investigações que a gente estiver fazendo. Então isso também impacta numa queda de consumo. E não sou eu que estou falando isso. A gente pode analisar o site Beef Point, por exemplo, o maior site que fala sobre exploração animal, essa exploração animal, e ele ressalta uma pesquisa que foi feita que a atenção da mídia ao bem-estar animal tem efeitos negativos significantes na demanda de carnes. É claro que esses efeitos negativos significantes são para eles, não são para a gente. O site Milk Point, também um outro gigante aqui no Brasil, também fala que o buzz na mídia sobre essas questões reduz a demanda por carnes suínas de aves e que realoca a demanda por produtos não carnes, ou possivelmente vegetarianos, ao invés de acirrar a competição entre carnes de diferentes espécies. Um outro fato muito importante de levantar é que os países que mais buscam trabalhar com melhorias imediatas ou reduzir o sofrimento dos animais enquanto eles ainda forem explorados, são esses países que têm os maiores índices de veganismo do mundo. Bom, outro tema muito importante a abordar é pedir pelo que é mais eficaz para os animais. O nosso grande objetivo final é um mundo onde animais não são explorados por humanos. Esse é o objetivo final. Mas a gente sabe que o caminho para esse paraíso vegano não é uma linha reta. Se fosse uma linha reta, a gente poderia pedir para que todo mundo parasse de consumir produtos de origem animal, e infelizmente não é assim. Esse gráfico também do Tobias Minert mostra que a gente precisa atuar em várias frentes, simultaneamente, para a gente começar a desmontar toda a indústria de exploração animal do mundo. Isso envolve promover ações para encarecer o custo de produção dos produtos no mercado, isso envolve pressionar a entrada, estimular a entrada de produtos veganos no mercado, isso envolve educações em massa, isso envolve mudanças legislativas, isso envolve uma série de mudanças que a gente precisa fazer simultaneamente para conseguir grandes mudanças efetivas. Bom, esse gráfico é do Nick Kuhn, é nosso vice-presidente nos Estados Unidos. Ele já escreveu 3 livros sobre veganismo eficiente e veganismo eficaz, e ele mostra, através de estudos, que a melhor resposta das pessoas é quando a gente pede por algo que elas se imaginam que seja possível fazer a mudança. Se a gente pedir por algo que elas imaginam hoje ser impossível, a gente provavelmente não vai ter um retorno efetivo dessas pessoas em relação à mudança que a gente quer. Pesquisas mostram que todos aqueles que reduzem o consumo de produtos de origem animal se tornam mais propensos a se tornarem veganos. Então não importa se a gente está parando de consumir animais por questões éticas, por questões de saúde, de sustentabilidade, de fé ou de qualquer outra coisa. O que importa para os animais é que a gente pare de consumi-los. Não importa o discurso, importa o que a gente consiga fazer de mais efetivo para conseguir essa mudança. Não importa também o quão ativista você diga que é. Não importa o quão ativista eu diga que eu sou. O que importa para os animais é o que a gente faz para conseguir ajudar a maior quantidade de seres possível. É interessante analisar essa situação também. 2 veganos salvam menos animais do que 5 pessoas reduzindo 50% do consumo de produtos de origem animal. Além de salvar mais animais, estudos mostram que eles se tornam mais propensos a se tornarem veganos quando eles reduzem o consumo de produtos de origem animal. Ao mesmo tempo, eles não recebem estímulo. Se eles não receberem estímulos positivos, eles podem voltar
a consumir ainda mais produtos de origem animal. Então, fazendo uma situação aqui, a gente pode imaginar que se toda a população brasileira reduzisse 10% do consumo de produtos de origem animal, essas pessoas estariam salvando 630 milhões de animais, sem considerar animais marinhos. Agora, se a gente consegue fazer com que 1 milhão de pessoas se tornem veganas, que todos nós sabemos, a maioria de nós aqui é ativista, a gente sabe que essa é uma tarefa muito difícil, eles estariam salvando apenas 30 milhões de animais. Muitos veganos aqui no Brasil acreditam que a indústria de exploração animal tem medo disso, de ativistas no meio da rua, com alto-falante, gritando palavras de ordem, falando de direitos animais. Infelizmente, não é disso que eles têm medo. Um relatório da Global Meat News Report, de 2017, desse ano, eles mostram que eles estão com medo, porque eles têm mais medo de programas de incentivo de redução de consumo de produtos de origem animal. Então, tendo tudo isso em vista, qual é a melhor mensagem a ser passada? Seja positivo, seja inspirador, apresente fatos e argumentos, mostre como fazer essa mudança e encoraje as pessoas a fazer o melhor que elas puderem. Sempre importante mostrar que a gente precisa mostrar que isso é um caminho fácil, isso não é um caminho difícil. Quanto mais difícil a gente mostra que é um caminho para essas pessoas se tornarem veganas, menos propensas elas estarão a fazerem esse tipo de mudança. É importantíssimo também considerar esses fatores. A aceitação do discurso em relação a cada tópico. Ou seja, quando a gente fala de preconceito racial na mídia, entre amigos, a gente sabe que 90%, 95% das pessoas estarão concordando com o seu discurso. Quando a gente fala de maus tratos de animais, um pouco menos. Quando a gente fala de couro e peles, ainda menos. Mas quando a gente fala de consumo de animais, a gente sabe que mais de 98% da população ainda é a favor disso. Então, a contundência desse discurso é muito diferente de como ele vai ser no futuro, quando a aceitação, quando uma grande parte da população já for contra o consumo de animais. Isso é muito interessante, que a gente vê alguns ativistas relacionando a segunda sem carne com segunda sem estupro. Só que quando as pessoas falam isso, elas desconsideram todos esses fatores sociológicos e psicológicos. O social proof também é algo muito interessante a se considerar quando a gente está pensando em estratégias, em mensagens. E essa é a curva que eu imagino que vai acontecer, a curva de crescimento do veganismo no mundo. A gente sabe que o social proof é um fator que as pessoas tendem a seguir tendências, as pessoas tendem a seguir outras pessoas. Então a gente sabe que a curva vai ser bem menor no início, mas a partir do momento que a gente tiver uma série de fatores, talvez muitas celebridades se tornando veganas, muito mais publicidade, o ativismo mais unido. Quando a gente tiver essas circunstâncias juntas, a gente provavelmente vai ver o ativismo decolando um pouco, o veganismo no mundo decolando, até que ele volte a cair um pouco com pessoas que definitivamente não vão parar de consumir animais. E aí a gente entra com outras estratégias como a clean meat, que é a carne produzida em laboratório para essas pessoas, que certamente vai ser muito útil. Queria destacar aqui esse estudo de conformidade de Asch, que foi um estudo de conformidade feito na década de 50, muito interessante. Essas duas pessoas da esquerda são atores, da direita também é um ator, e esse sujeito entrou num elevador e viu todo mundo virado de costas para a porta, uma situação que ninguém nunca vê, e bem devagar ele começou a virar, até que ele virou completamente. Esse estudo mostrou que 75% das pessoas tendem a mudar o que pensam para se adequarem em grupo. Isso é importante a gente saber, porque a abordagem que a gente tem agora para 99% das pessoas, quando a sociedade ainda considera o consumo de animais aceitável, vai ser muito diferente da nossa abordagem daqui a um tempo, quando grande parte da sociedade considerar inaceitável o consumo de produtos de origem animal. Então, o nosso discurso hoje, as nossas estratégias hoje são uma, os nossos discursos amanhã vão ser outros, assim como nossas estratégias serão outras, quando a gente tiver uma outra realidade social. A maioria dos brasileiros sequer conhece o significado do termo vegetarianismo. Então, a gente precisa pensar, talvez seja bom, eu posso estar errado,
A gente precisa pensar se vale a pena a gente estar falando sobre ciência, abolicionismo, direitos dos animais, para um público que nem sequer sabe o que é vegetarianismo. Acho que algumas outras abordagens, como compaixão, sobre amor para os animais, provavelmente nesse estágio que a gente está na sociedade, provavelmente funcionam melhor. Então, como publicitário, nos primeiros meses de curso da minha faculdade, eu aprendo isso. Quando a gente é publicitário, quer vender uma ideia, quando quer vender um produto para alguém, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. A gente precisa pensar como ele, a gente precisa tentar entender como que ele age, por que ele age dessa forma. E essa mensagem também se aplica a gente, porque a gente quer fazer com que as pessoas parem de consumir animais. Essa é a mensagem clara. Então é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro e entenda o tipo de mensagem que a gente está passando para essas pessoas, não para os veganos. Se a gente quer impactar veganos, certamente vai ser outro tipo de mensagem. Então, julgamento moral. Sempre que a gente julga moralmente alguém, a gente automaticamente coloca essa pessoa numa posição de inimiga. Essa pessoa automaticamente se fecha e ela não quer dialogar mais com você. Bom, essas são as premissas que guiam todas as estratégias da Amores for Animals. Eu vou apresentar um pouco do trabalho da Amores for Animals aqui no Brasil, particularmente, que segue muito do que é feito lá fora. O core business da Amores for Animals, a Amores for Animals atua como uma empresa, com a diferença que ela é uma organização sem fins lucrativos. Então, nosso objetivo não é lucrar, nosso objetivo é ajudar a maior quantidade de seres possível. Esse é o nosso core business, ajudar a maior quantidade de animais. Então, ponto 1, salvar a maior quantidade de animais de uma vida inteira de exploração, miséria e sofrimento, promovendo o veganismo e a dieta vegetariana. E 2, reduzir a maior quantidade de sofrimento para a maior quantidade de animais, enquanto eles ainda forem explorados. Então, a gente atua basicamente em 4 frentes. A gente atua para promover o veganismo e a dieta vegetariana em larga escala. A gente atua para estimular a redução do consumo de produtos de origem animal também em larga escala, com programas como Alimentação Consciente Brasil, que vocês podem estar falando com a Renata, que está por aí. Em órgãos públicos, implementando opções veganas em refeições. A gente também atua pressionando empresas para banir as piores práticas de crueldade animal enquanto os animais ainda forem explorados. E a gente busca estimular a entrada de novos produtos veganos de qualidade no mercado em larga escala e de forma acessível. A gente acredita que com essas 4 frentes a gente consegue hoje ajudar a maior quantidade de animais com os nossos recursos. A Amores for Animals foi eleita pelo... Sem inscrição, Guilherme. A Amores for Animals foi eleita pelo 4º ano consecutivo como uma das organizações mais eficientes, mais eficazes do mundo, pela Animal Charter Evaluators, que é a maior autoridade disso no mundo. Ela avalia a quantidade de recursos que cada ONG recebe com o trabalho efetivo em números de cada ONG. Então ela elege as ONGs mais eficientes do mundo. A Amores for Animals está presente nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, China e Índia. Então a gente está cobrindo mais da metade de toda a população mundial e a gente está presente nos países onde a gente tem a maior quantidade de produção de produtos de origem animal do mundo também. Essas são as 4 frentes de atuação da Amores for Animals: educação em massa, campanhas corporativas e governamentais, mercado e jurídico. Mas dentro dessas 4 frentes de atuação, a gente tem uma série de outras frentes. Passar rapidamente: as políticas alimentares encabeçada pelo nosso programa Alimentação Consciente Brasil. A gente busca implementar refeições veganas em órgãos públicos. A gente tem um voluntariado, o Guia Velho, que a gente patrocina anúncios para as pessoas baixarem o nosso guia vegetariano. O suporte à transição alimentar, a Bruna também está encabeçando nesse lugar, está aí. Conteúdo pró-veganismo e vegetarianismo nas mídias sociais. O programa Desafio 20 Dias Sem Carne. Na frente corporativa, a gente pressiona campanhas, tem as campanhas legislativas e as campanhas contra empresas. E no mercado, a Amores for Animals lançou 2 organizações, a The Good Food Institute e a New Crop Capital, que elas atuam para impulsionar a entrada de produtos veganos no mercado. Eu vou passar mais na frente como que ela está atuando no Brasil. Então, a educação em massa, que promove o veganismo, promove a dieta vegetariana e redução do consumo de produtos de origem animal em larga escala. Esses são os resultados da gente até o momento. O Alimentação Consciente Brasil conseguiu compromissos
por ano, a gente está servindo 21 milhões de refeições veganas. O voluntariado já distribuiu mais de 220 mil livretos pró-veganismo gratuitos em mais de 20 cidades brasileiras. Mais de 800 mil pessoas já baixaram o nosso guia vegetariano, e nosso público-alvo são as pessoas não vegetarianas. Nosso time de suporte à transição alimentar já respondeu mais de 60 mil mensagens através das plataformas WhatsApp, Facebook, e-mail e outros. Nosso conteúdo pró-veganismo e vegetarianismo já foi visualizado mais de 800 milhões de vezes desde o lançamento. E o programa Desafio 21 Dias Sem Carne, em parceria com a SBB, já teve mais de 30 mil participantes. Então, esse compromisso que a gente teve com a Alimentação Consciente Brasil, em Cuiabá, Mato Grosso, Niterói, Várzea Grande, São Gonçalo e o Instituto Sul de Minas, vai fazer com que a gente possa implementar 21 milhões de refeições veganas nesses lugares. O trabalho está apenas começando, a gente espera que ele se potencialize. E isso faz com que 426 mil animais sejam salvos. As campanhas corporativas que têm o objetivo de reduzir o máximo de sofrimento para a maior quantidade de animais e banir as piores práticas de crueldade animal. Nosso objetivo é banir as gaiolas em bateria, as salas de gestação, as salas de vitela. Então, esse nosso programa já está impactando 2 milhões de animais no Brasil, 2 milhões de aves, como o nosso foco são as gaiolas em bateria hoje. Essas são as empresas que já se comprometeram. A gente está pressionando muitas outras empresas, pelo menos o dobro disso até o final do ano, principalmente as grandes redes de supermercado. E as investigações, infelizmente, eu não posso falar muito sobre elas. A gente acabou de soltar uma grande investigação sobre as indústrias de jogos, vocês podem conferir nesse site, infernonaindustriadejogos.com.br. A gente pretende lançar mais 3 investigações até o final do ano. A gente já tem muitas imagens sobre isso, mas depende de uma série de questões jurídicas. Aqui no Brasil é muito mais complicado do que nos Estados Unidos. E esse é um depoimento do nosso investigador do Brasil que me toca muito. Os investigadores no Brasil, eles não têm mídias sociais, eles não têm visibilidade, eles não dependem de holofotes, e eles estão arriscando a vida deles nesses lugares para ajudar os animais. Quando eu estou no campo, investigando, o que me mantém focado é saber que nós somos sua única esperança. E mercado, para fechar, o mercado é encabeçado pelo programa Good Food Institute, e aqui no Brasil a gente também está implementando o programa. O Gustavo, a nossa diretora, ele está nessa sala aqui em algum lugar. Nosso objetivo é importar produtos dos Estados Unidos, investir em empresas veganas brasileiras já existentes, lançar novas marcas veganas brasileiras e fazer campanhas para que grandes empresas lancem produtos veganos no mercado em larga escala e, preferencialmente, de forma acessível. Então, os resultados em números nessa página vem para resumir o total de animais impactados estimado por todos os nossos programas no Brasil, de janeiro até o início de setembro, é de 2.939.000 animais. Acho que isso merece um pouco de aplauso. Bom, esse é um vídeo de encerramento. Infelizmente não está tocando aqui, mas é um vídeo que a gente produziu no ano passado, um futuro onde todos os abatedouros sejam fechados, a gente não tenha qualquer tipo de exploração animal no mundo, e é para isso que a gente luta, é para isso que a gente dedica toda a nossa vida, todos os voluntários, colaboradores da Monster Animals, e tenho certeza que todos vocês também. Só para encerrar, eu gostaria de falar, quem quiser participar da Monster Animals, a gente é uma organização que quer agregar muita gente, a gente quer ativistas com passivos, colaboradores, a gente tem programas de voluntários muito aberto, o Gabriel está aqui também, ele pode responder perguntas para vocês. Então, a gente tem muito interesse em agregar o máximo de líderes, o máximo de voluntários que queiram participar ativamente dos programas da Monster Animals. Obrigado. Bem, você fez milagre. Gente, dá para umas 2 ou 3 perguntas.
primeiro, aqui segundo e lá terceiro. Primeiramente, parabenizar o Lucas e toda a ONU por esses trabalhos. E focando na questão das gaiolas para galinhas poedeiras, eu acho muito importante esse trabalho de tentar convencer as grandes redes a fazer essa transição, né, da galinha em gaiola para a galinha no galpão. Eu vi aqui, ando vendo, né, uma questão muito polêmica, porque muitas pessoas acham que não existe diferença, que a crueldade é a mesma. A galinha na gaiola ela vai sofrer e no galpão solto ela vai sofrer. Eu concordo, não é o ideal. Mas existe diferença sim. Eu uma vez escutei uma frase que fala assim: os animais eles falam, a gente não sabe ouvir. Então é muito fácil pra gente falar que não tem diferença. Mas a galinha, ela consegue mostrar que tem diferença. Vou citar um estudo que ele é muito fácil de entender e mostra a preferência da galinha. Colocaram galinhas em gaiolas e nessas gaiolas tinham duas portas. Uma dava acesso à alimentação e a outra dava acesso a um lugar com maior espaço e puleiro. E essas galinhas, elas passam mais tempo tentando atravessar a porta, que dá acesso a mais espaço e ao puleiro, e fazem mais pressão contra essa porta. Então elas ficam mais tempo insistindo e utilizam mais força para ter acesso ao puleiro e a uma área com maior espaço. E isso não diminui com o passar do tempo. Eles deixaram essas galinhas durante 24 horas. O que você pensa? Que a fome desse animal vai aumentar e em um momento ele vai deixar de preferir um espaço maior e o puleiro e vai preferir a alimentação, o acesso à alimentação. E não, elas continuam preferindo passar pela porta, pressionando mais a porta que dá acesso ao espaço. Então eu acho que isso é uma prova que as galinhas, elas preferem estar num lugar com maior espaço e com condições mais adequadas, apesar de não ser o ideal. Então o que eu queria provocar é uma reflexão para a gente deixar de lado a ideologia e pensar no animal, mas no animal que está vivo hoje e que está lá na granja. Né? Porque é muito fácil a gente falar que não tem diferença. Quando dá, a galinha ela responde pra gente que tem diferença. Ela prefere ficar solta. Então essas campanhas são muito importantes. Então eu queria parabenizar e deixar essa questão, que os animais estão respondendo que sim, eles não querem estar lá, mas entre as duas opções, eles preferem o galpão. Oi, boa tarde. Primeiro eu queria aproveitar esse momento para agradecer o Guia Vegetariano de vocês. Foi uma das meus primeiros contatos, assim, quando eu decidi me tornar vegana, foi esse guia e me ajudou muito. Hoje, em um ano de veganismo, eu divulgo ele para as pessoas, isso ajudou muito, é um trabalho incrível mesmo, parabéns. E uma outra questão, a minha pergunta, está bastante relacionada a isso que você acabou de falar das galinhas, porque hoje a gente teve palestra com a Animal Equality, a gente teve também com o Dan Matthew e agora a gente teve com vocês. E deu para perceber que a vertente da Mercy for Animals, ela é similar da Animal Equality, mas o objetivo da PETA é um pouco diferente, né? A qual, pelo que o Dan falou, a PETA não acredita nessa questão do animal viver um pouco melhor, e sim que de fato as pessoas todas se tornem veganas. Então não vou perguntar qual é a opinião de vocês, porque você já deixou bem claro, mas eu queria entender qual que é a estratégia de, mesmo vocês tendo ideologias diferentes, em vocês trabalharem em conjunto, né? Porque talvez uma coisa seja mais radical que a outra e a gente precisa das duas, né? Então as duas são importantes. Se tem alguma estratégia, se vocês conversam entre vocês, o que vocês pensam em como atuar, mesmo tendo filosofias diferentes, né? Para o mesmo objetivo, claro. Obrigado, Carol. Eu acho que as estratégias são diferentes sim, mas acho que radical mesmo é estar dentro de uma batedora filmando tudo pra gente. Isso é radical. A PETA já apoiou esse tipo de campanha muitas vezes, durante muitos anos, inclusive o Bruce Friedrich, que é o diretor da The Good Food Institute, era vice-presidente da PETA, foi vice-presidente da PETA durante 15 anos, e a gente também não concorda, a gente não acredita que isso seja a solução, longe disso. Isso
certamente é uma estratégia para reduzir instantaneamente algo que a gente sabe que pode ser reduzido agora. A gente sabe que a indústria piorou o confinamento animal porque é mais rentável, é mais lucrativo, e a gente tirando isso, certamente a gente vai fazer o caminho oposto, a gente vai encarecer o custo de produção dos produtos. A gente sabe que eles têm uma melhora de condição de vida significativo, mas a gente sabe que isso não é 10% do que a gente quer para eles. Então, é isso. Oi, Lucas, muito prazer. Eu sou Ilka, eu sou médica veterinária, eu tenho uma clínica de felinos em Salvador, eu fiz minha faculdade no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, e é um lugar onde eu convivi com muito filho de fazendeiro, né? E eu sempre fui a louca dos gatos na universidade. E na aula de suinocultura, eu me recusei a fazer toda essa prática que você mostrou, né, nos porquinhos. Eu não sabia que existia uma lei que protegia a gente de não ter que participar, e o professor me ameaçou de me reprovar. Então, como castigo, ele me deixou segurando os porquinhos para serem castrados sem anestesia uma tarde inteira, enquanto a minha turma praticava, e eu passei uma tarde inteira segurando eles e chorando. Eu acho assim, eu não sei como é que vocês agem, mas a impressão que eu tenho é que tem que existir uma ação dentro das universidades de medicina veterinária. Porque dentro da universidade, a gente aprende que é normal tudo isso. E eu tenho a impressão que continua do mesmo jeito. Porque eu recebo muito estagiário, né, de alguns lugares do país, e eu acho que não existe, não sei, posso estar muito enganada, mas eu acho que não existe nada de conscientização do médico veterinário, do aluno de veterinário. Porque, como você falou, eu acho que lei não vai salvar, eu acho que é conscientização. Então, assim, eu vejo que isso é muito importante, porque as mudanças que eu faço em mim, quando eu parei de comer carne, quando eu parei de consumir produto de origem animal, os meus clientes, eles me admiram por isso. E antes de vir para cá, um cliente meu falou, quando eu falei que eu estava vindo, ele falou assim para mim, um senhor, ele falou assim para mim, doutora, eu tenho uma filha vegana, ela não conseguiu me fazer parar de tomar leite e comer derivados. Mas ouvindo você falar que parou e agora você está indo até para um congresso, eu vou me esforçar. Então, assim, eu acho que o médico veterinário, ele serve como um exemplo muito grande, porém eu acho que os veterinários não seguem esse lado do vegetarianismo e do veganismo, assim, numa larga escala. Então, de repente, eu acho que tinha que existir alguma parceria junto com as universidades. Eu não sei se vocês têm algum projeto, sabe? Obrigado pela pergunta. A minha namorada é veterinária, então ela passou por tudo isso. É bem complicado, a gente tem imagens em locais aqui no Brasil fazendo isso, a gente vai soltar em breve, em algum momento. É muito cruel, eu não consigo ver, eu vejo imagens de crueldade animal todos os dias. É muito difícil observar um porquinho sofrendo esse tipo de processo. Eu acredito, eu na verdade discordo de você nesse ponto, porque eu acho que é possível mudar por lei se a gente houver uma mobilização massiva da população. Então, talvez com uma investigação e com uma petição, a gente pode mobilizar os poderes legislativos em relação a isso. Tá, mas desculpa, você não respondeu a minha pergunta. Vocês têm todas essas ONGs que fazem tudo pelos bichos, vocês têm alguma ação? Vocês pensam em fazer alguma ação dentro das faculdades, não sei, chamar os diretores, fazer alguma coisa para tentar levar isso para o aluno de medicina veterinária, entendeu? No momento não. Se a gente porventura ver que isso pode ser uma frente de atuação com custo-benefício bom, certamente a gente vai fazer, porque muitas vezes a gente não consegue ajudar todas as frentes, a gente recebe tantos pedidos por dia de pessoas que querem ajuda com vaquejada, com tudo. A gente sabe que é muito difícil dizer não, mas a gente sabe que se a gente perder o foco,
a gente vai deixar de ajudar a maior quantidade de animais, a gente precisa pensar de forma fria quando a gente está trabalhando dentro de uma ONG como a Estranhos. Obrigada. Também não é a praia da Sociedade Vegetariana Brasileira, exatamente, mas eu queria informar que eu estou ciente, estou acompanhando e tentando apoiar Extra SVB, o projeto da Associação de Médicos Veterinários Veganos. Então, quem tiver algum interesse nisso, por favor, pode me procurar, que eu tenho todo o interesse de recolher esses contatos de veterinários veganos, zootecnistas, então, primeiro zootecnista vegano que eu preciso. Eu vou ter que encerrar agora, queria pedir um aplauso para o Lucas mais uma vez. Vamos prosseguir, agora teremos a palestra do César Obey, aqui na sala 2, Comunicação Não Violenta, e na sala 1, Dr. Fábio César, Medicina do Estilo de Vida.